Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Contabilidade para Análise de Negócios, tá? Contabilidade estratégica que eu gosto de chamar, tá? Esse curso, tá? O curso é construído pensando no teu aprendizado, pensando em maximizar o teu conhecimento, tá? Acredito que você já deve ter um conhecimento um pouco sobre negócios, um pouco sobre contabilidade, mas também, caso você não tenha, as aulas iniciais são bem fundamentais para estabelecer uma base, né? Eu gosto de estabelecer uma base para que a gente possa evoluir, tá? Nessa aula, a gente vai aprender e falar um pouco muito, tá? Inicialmente sobre os conceitos de contabilidade, os princípios contábeis fundamentais, tá? Quero trabalhar contigo depois também um pouco sobre as demonstrações financeiras. É importante a gente entender demonstrações financeiras, são válidos quando a gente fala de análise de negócio, né? O que é um documento para analisar um negócio, como que eu analiso A, como eu analiso B, tá? A gente vai falar um pouco aí sobre os índices financeiros também, né? São importantes, afinal de contas, eu estou trabalhando com algumas informações, com alguns dados que eu preciso entender o que são esses índices financeiros. A gente vai falar aí sobre um pouco sobre análise de custo, um pouco também ali sobre estratégias financeiras, uma questão ali que eu gosto muito de falar que é a alavancagem financeira, né? Como identificar uma empresa em alavancagem, como identificar talvez aí um negócio que esteja em alavancagem, tá? E por que a gente monta esse curso? Por que a gente tem de fato aí essa visão da contabilidade para as análises de negócios? Primeiro de tudo, eu quero mostrar para você um site muito interessante, só para explicar o contexto, tá? A gente não vai trabalhar sobre isso, até porque é um assunto complexo, é um assunto que necessita bastante dedicação e vai ser um curso muito mais longo do que a gente se propõe aqui, mas o que eu queria mostrar para você é aqui o site do Google Finanças, tá? Aqui o site do Google Finanças, se você colocar aí no Google Finanças, ele vai abrir esse site aqui, tá? Onde você consegue ver várias ações que estão listadas na bolsa, tá? Várias ações que estão na bolsa de valores aí, na bolsa, mercados nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, moedas, futuros, enfim, ETFs, dá para a gente poder ver bastante coisa, tá? E o ponto principal que eu quero trazer aqui nessa fundamentação, nessa aula introdutória a esse curso de contabilidade de negócios, é por que nós utilizamos a contabilidade, né? A contabilidade, por muitos, ela é uma área pouco olhada, pouco analisada. Muitos vão para economia quando se fala em análise de investimentos, análise de negócios. Muitos vão falar em economia porque vai ser estudado macroeconomia, microeconomia, um monte de coisa, tá? O ponto fundamental que eu quero trazer para você é que a contabilidade ela serve como base para a gente poder analisar diversas coisas. Por quê? Eu vou abrir aqui, por exemplo, essa ação da Itaúsa, tá? Essa ação da Itaúsa, ela vai ter várias questões, né, sobre a própria Itaúsa, né, que é uma ação do banco, né? E aqui a gente vai ter diversos dados aí, tá? Então, o que acontece quando a gente fala aí da Itaúsa, por exemplo, né? Quando eu vou analisar aqui, então aqui eu não vou me aprofundar em como analisar uma ação, tá? Não é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer a visão do que a contabilidade ela contribui para a gente, tá bom? Primeiro de tudo, né, a gente tem a visão da seguinte questão, tá? Olha aqui, ó, eu tenho um índice preço atual sobre o lucro, tá? Índice PL, que é um índice de rentabilidade, tá? Que a gente vai estudar lá os índices, né, financeiros. Índice preço sobre lucro uma visão interessante que a gente atua quando a gente fala de índices financeiros, né? Porque ele vai me trazer uma rentabilidade interessante. Ou seja, né, tem aqui 6,29, é um índice interessante. Aqui ele já próprio fala, ó, a proporção entre o preço atual e o lucro por ações nos últimos 12 meses, que indica se o valor de uma ação está abaixo ou alto em comparação às outras ações. Ou seja, o índice preço-lucro dele está 6,29. Então esse papel aqui, ele deveria ser negociado para ser bem correto, 6,29. Ele está em 8,87, ou seja, ele está um pouco mais alto. Isso é de mercado, não vou entrar nesse detalhe. Só que se ele tivesse, por exemplo, a R$5, pô, super compensaria. Eu estou ganhando muito dinheiro em cima do preço que eu paguei. Geralmente, né, eu vou pagar mais caro para lucrar menos. Negócios são assim, né? Dificilmente eu vou pagar no negócio R$1 e vou lucrar 10. Geralmente
eu pago 10, lucro 1, só que eu lucro 1, né, por várias vezes ali, o que é positivo para o investidor. E são pontos contábeis que nós vamos estudar, né? Quando a gente analisa, por exemplo, aqui embaixo, nesse site do Google Finanças, e é interessante a gente entender, a gente percebe que, ó, eu tenho aqui o quê? Demonstrações financeiras que a contabilidade estuda e os contadores montam, né? Então, os contadores que atuam para a Itaúsa têm que montar isso para poder divulgar para o mercado. Isso não é um documento feito por economistas, né? Por administradores, né? Não é um documento feito por engenheiros, não, é um documento feito por contadores. Por isso que eu falo que a contabilidade ela é muito crucial nesses papéis na bolsa e várias outras empresas que não precisam estar listadas na bolsa, mas que eu vou analisar o negócio da mesma forma. Então aqui, olha que interessante, ela traz para mim, ó, a demonstração de resultados. Qual foi a receita, né, da Itaúsa? Então já traz a variação do ano. Isso quando eu comparo o trimestre, tá? Quando eu estou comparando o trimestre, eu peguei aqui dezembro de 2022, se eu pegar anualmente, ó, anualmente eu tenho essa percepção aqui, ó, ele vai me trazer no ano, variação ano a ano. Como eu estou trimestral, né, ele vai me comparar ali sempre com o último trimestre. Então, eu tenho aqui 1,98 bilhões. Gastos operacionais caiu, renda líquida caiu, margem de lucro líquida caiu, coisas que a gente vai estudar ponto a ponto nas próximas aulas ali. Lucro por ação distribuído ficou igual. Né, aqui o lucro antes de impostos, né, o LAJDA ou chamado EBITDA, que muitos chamam, né, também aqui caiu, e a carga tributária efetiva ficou em 4,42. Quando a gente vai para a planilha de balanço, olha o balanço patrimonial, o balanço que a gente vai discutir, a gente vai começar sobre balanço patrimonial aí, quando a gente for falar sobre demonstrações financeiras, a gente vai falar sobre o balanço, porque o balanço é um documento aí, uma ferramenta muito importante dentro da jornada de qualquer empresa. Então eu tenho aqui, ó, dinheiros e investimentos a curto prazo, então 6,48 bi, total de efetivos, ó, cresceu, total de ativos, na verdade, passivos, mas também cresceu a dívida, né? Capital próprio, ações em circulação, então a Itaúsa tinha 9,70 bilhões de ações em circulação, preço do valor patrimonial, retorno sobre ativos e o retorno sobre capital. Então perceba que bem interessante, bem construído tudo isso aqui. E aí a gente tem aqui a visão do fluxo de caixa. Olha o fluxo de caixa vindo, né? Então renda líquida, dinheiro das operações, está aqui, ó, dinheiro de investimentos. Olha que interessante. O que o dinheiro de investimento mostra? Mostra, né, o fluxo de caixa utilizado ou gerado em atividades de investimento, como comprando ativos. Ou seja, eu cresci 118% na variação do ano. Isso aqui já era insight, tá? Isso aqui já era insight para eu investigar, para eu analisar negócios. Analisar negócios é isso. E aí eu ver uma informação, eu entender o que é aquela informação, por isso que a gente vai trabalhar nesse curso aqui as informações, entendendo o que de fato são essas informações, né? Eu preparei essa aula pensando, né, nessas aulas, pensando nisso, para você conhecer o que são as informações, para você analisar, porque toda a informação, né, ela tem uma trigger, né? Então ela vai ter uma tira aqui, ó, que aqui eu tenho o mínimo e aí eu vou ter o máximo, né? Todo o ativo, toda a análise, ela vai ter mínimos e máximos que são possíveis ou não, né? Então, poxa, quando eu olho aqui em dinheiro de investimento, poxa, aumentou. Aí eu tenho que analisar, isso é positivo ou é negativo? Aí eu tenho mínimo e tenho máximo. Vou analisar mercado. Então, variação líquida em dinheiro, fluxo de caixa livre. Então, verifica, ó, fechou negativo. Ó. Por mais que eu tive um aumento em dinheiro de investimento, ou seja, eu investi muito. Ou seja, eu peguei aqui, ó, da minha renda líquida de 3,32 bilhões, eu coloquei praticamente aqui, ó, é claro que não colocou tudo isso, a gente aumentou 118, então entende-se que estava já com um ponto alguma coisa, então eu peguei e possivelmente a Itaúsa pode ter colocado um ponto alguma coisa bilhão aqui em investimento, né, para poder ver o que iria gerar. Aí tem financiamento, que é algo que, né, a empresa está pagando dívidas de terceiros, e aí olha só, tipo, caiu muito, ou seja, pagou-se muita dívida de terceiros, isso é positivo, né? Então, o que eu quero trazer contigo nesse contexto aqui, só pegando como exemplo o Google Finanças e ações. Ações são de fato aí muita porta de entrada para quem quer analisar negócios, né? Então, algo que você pode estar fazendo, tá? Então você pode de fato estar olhando aí, né, para a visão de todas essas empresas, né, de tudo isso,
olhando para finanças, tendo a contabilidade como guia, tendo a contabilidade como base. Então, no curso de contabilidade para análise de negócios, a gente vai olhar a contabilidade de uma maneira estratégica, não só olhando contas, né, fluxo de caixa ali, paga, se recebe, mas olhando realmente para a estratégia por trás dos números, o porquê esses números existem, o que eles representam e o que eles significam. Combinado? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Vou ficando por aqui, te vejo na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.